Olá, gente. Bom dia. Dia 5 de fevereiro de 2026. Uma data muito importante para mim, porque eu estou numa missão dada por Senhor Jesus para mim, e onde Ele tem me revelado tudo. E na minha caminhada, nos meus 77 anos de vida, passei por muita coisa e sempre tive na cabeça o dom, né, e a vontade de ensinar as pessoas as coisas certas, porque eu conheci o outro lado das coisas erradas. Então eu tenho, vamos dizer, autoridade, né, para comentar sobre o lado ruim e o lado do Senhor depois da minha conversão. Hoje é o seguinte, eu vou fazer uma tomada de 13 vídeos de 1 hora. É um curso que eu fiz num estabelecimento religioso, comandado por uma pessoa, não vou chamar de pastor, porque todo mundo já sabe, porque para mim pastor só tem um, né? Comandado por uma pessoa muito inteligente e muito bem preparada, teoricamente falando, né? Preparado que eu falo é na parte teológica, né? Sabe tudo. Veio maribundo, se eu não me engano, da Assembleia, né? Assembleia maribundo da Universal. E aí vai, né? Essa quadrilha que foi institucionalizada no Rio de Janeiro, né? Chamada igreja, né? Isso é uma quadrilha. Uma quadrilha, né, que começou lá na abolição, na quadrilha, a parte evangélica. Tem outras igrejas também que é outra, são várias quadrilhas, né? Aliás, o Rio de Janeiro está tomado por quadrilhas, né? O começo, pelo menos da parte evangélica, eu conheço muito bem, porque foi lá em Piedade, na abolição, onde o homem que tem um templo lá em São Paulo, o Templo de Salomão, é estranho isso, né? Jesus não, ao contrário, ele criticou quando elogiaram o templo, o que ele falou? Isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, quer dizer, ele não dá valor nenhum à construção do templo feito por mão humana, como ele revela através do apóstolo Paulo, né? O certo é você orar dentro do seu quarto, você e ele sozinho, e o Pai, não é isso? Orar o Pai Nosso aí é que o Pai gosta, porque é a oração que o Filho nos ensinou, ou não? Né? Então essas seitas que não oram o Pai Nosso, para mim é tudo seita do diabo. Por que não ora o Pai Nosso? Pai Nosso foi ensinado pelo Senhor, né? Vocês são aí, toda hora clamam por Ele, Senhor, aleluia. Ele ensinou o Pai Nosso. Por que vocês não oram o Pai Nosso no culto de vocês? Principalmente da evangélica, né? Que tem algumas igrejas, entre parentes, tem algumas agremiações aí que ainda oram o Pai Nosso. Posso citar duas porque eu conheço, frequentei. A católica prega bastante o Evangelho e ora o Pai Nosso em todo o culto, e os mormons, que me batizei nos mormons, eles fazem como eu. Agora que eu descobri isso, nem me tocava. No culto dos mormons, antes de qualquer coisa, eles oram o Pai Nosso. Ou no final, não sei se é no final, mas eles oram o Pai Nosso.
é o certo, né? Para convocar o Senhor Jesus, que é o nosso mestre. Então, esse aqui é a apostila, tá vendo? É a apostila onde eu vou me basear, fundamentado na lei, nas duas leis, na dos homens e na lei de Deus, né? Jesus fala que a gente tem que pregar o que ele fala. Se Jesus fala, é a mesma coisa como se que Deus estivesse falando, né? Então eu estou fundado, antes de ficar de blá blá blá, de polêmicazinha, que vai dar muita polêmica. Não era para dar polêmica, era para se sentir orgulhoso, né? De eu divulgar o que vocês, né? Que aqui eu não foi só uma pessoa, tem um tutor e tem a equipe, né? Não vou chamar de quadrilha porque eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Principalmente dos escolhidos, que estão sentados lá ouvindo o pessoal que está lá em cima, né? Eu frequentei esse curso, eu fiz esse curso, tentei tudo que a maneira entrar, mas não deixaram, não adianta. Tentei dar aula eu sou músico, sou professor de violão, tentei dar aula de violão de graça. Estava começando a ficar bom, de repente os alunos tudo sumiu, sem me dar satisfação. Claro que foi alguém que plantou alguma coisa na cabeça das pessoas. Tudo bem. Tudo que eu comentava com os membros, né, dessa seita, o pastor, quando chegava lá, falava sobre o assunto que eu tinha pregado. Mas coincidência, bem coincidência mesmo, né? Mas não é para isso que eu estou aqui, não é para comentar isso. Mas eu estou argumentando mais por que eu saí, né? Por que eu saí? Porque o Senhor Jesus me revelou, porque ele falou para mim, o Senhor Jesus me falou. Que igreja? Eu não fundei, Jesus falou para mim que não fundou nenhuma igreja aqui. É baseado lá, quando ele fala para Pedro, na fé do Pedro, a igreja dele vai ser, né? Vai ser construída baseado na fé do Pedro, que sem fé você não entra na igreja dele. Ou não? E quando fala em igreja, primeiro que não é igreja, a tradução de sinagoga, né? A tradução de sinagoga para o português é assembleia, né? Não é igreja. Não sei de onde que inventaram esse nome igreja. E Jesus ali, quando ele fala com Pedro, o termo que ele usa é verbo do futuro. Ele não fala, Pedro, eu vou edificar minha igreja aqui agora, baseado na tua fé, que é como uma rocha, né? Como uma pedra. Ele não fala isso. Ele fala, Pedro, baseado na tua fé, que é como uma rocha, meu pai que revelou para você, não foi os homens, eu edificarei. Veja bem, gente, eu edificarei, está no futuro. Então ele vai fundar, ainda um dia, não fundou nada, vai fundar. Eu acredito que ele vai fundar depois da separação das ovelhas do bode, né? Dos cabritos lá, que ele vai fazer a separação e vai fundar. Até aí tudo bem. Mas não fundou nada. Quem fundou foi essas quadrilhas brabas aí para roubar dinheiro de vocês, para pegar o salário de vocês, que é dado pelo Senhor Deus, dado para vocês, que é sagrado, está na Escritura. O teu salário, né, é sagrado, não é? E você pega 10% e dá para o diabo. Está errado, você está preso no laço do passarinheiro. É para isso que o vovô Nelson está aqui, para falar com você, para ver se entra na cabeça de vocês. Eu sei que é muito difícil, porque vocês fizeram uma lavagem tão grande dentro de vocês, que a lavagem que foi feita foi muito bem feita.
Porque o líder de vocês é uma pessoa muito admirada lá no inferno. No céu não é não. Porque ele não cumpre, ele fala aquilo que o Senhor fala. Ele fala tudo que você tem que fazer, mas ele não faz. Né? Não sabe, ele come carne todo dia, você come? Você que está me ouvindo, você come carne todo dia? Esse líder come carne todo dia e tem uma pessoa para servir ele. Não é ele que faz, não. Eu não, eu moro sozinho, dependo da minha aposentadoria, onde eu invisto tudo que eu tenho, invisto na palavra do Senhor. Tem uma rádio que eu pago com meu dinheiro, não recebo doação, não recebo dízimo, não recebo porcaria nenhuma, não quero dinheiro. O que eu faço é baseado em Mateus 10, versículo 8, está acabado. É o que o Senhor Jesus fala para os apóstolos, para não levar nada, nem roupa, nem nada, nem alforje, nem sapato, uma peça só, não leva duas. E não cobra nada, porque vocês aprenderam de graça, então vocês dão de graça. Então, essas pessoas que constroem igreja para fazer culto não, é show de rock and roll, né? Não é culto. O culto o Senhor Jesus ensina, é dentro do seu quarto, caladinho com o Pai. É o que ele fazia, ele sumia, ele ficava sozinho com o Pai, tem que copiar ele. Ele fala para copiar ele, então vamos copiar ele. Ele não se afastava, então vamos nos afastar também, ficar dentro do quarto e orar, que ele vai estar presente e o Pai também. Então, é o curso que eu vou dar, o curso começa hoje, tá? Eu vou, são 12 capítulos, cada postagem que eu fizer é um capítulo, mas eu vou fazer 13 capítulos, porque um capítulo é mais um sumário e tem umas coisas aqui que a pessoa que coordenou, né, fala aqui, ele fala muito bem, né? Aliás, todos eles, já notou que a pregação dessa assembleia, geralmente um pastor prega muito parecido com o outro pastor, repete as mesmas palavras, não sei o que, amém, não sei o que, aleluia, né? E a linha de ensinamento, de pregação de todos os pregadores é muito parecido, né? Tem o pastor mor, ele prega, mas aí ele só prega aos domingos. Mas aí nas outras pregações, os outros pastores, parece até ele pregando, que é igualzinho, com os mesmos cacuetes, né? 300 vezes amém, 200 aleluia, né? Nosso Senhor Jesus, Yeshua, ensinou a gente a orar o Pai Nosso, né? Por que não é orado dentro dessa assembleia, não é orado o Pai Nosso? Porque vocês não têm permissão para orar. Não é qualquer um que tem permissão para orar o Pai Nosso, não. O Pai Nosso é muito especial, é uma oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus, que vocês chamam de Yeshua. Eu chamo de Jesus porque eu sou brasileiro, falo português. Ele é como o Pai, cada cultura é cultuado um nome, importa é o coração, ele está vendo o coração. Não adianta nada você chamar ele de vários nomes, Adonai, Arrová, não sei o quê, você não é judeu, pô. E o que adianta chamar de Adonai isso tudo e não acreditar no filho dele, que o filho dele é o Messias, né? Não adianta nada. Bom, então vamos começar aqui com as considerações. Curso Vereda da Vida, Princípios Básicos. Livro do aluno. Esse é o livro do aluno, porque eu fui aluno, eu ganhei, né? Meu filho pagou para mim, eu tenho esse direito. Eles alegam que a igreja, eu não quero falar esse nome, mas é tão viciado que eu estou,
Eles alegam que a congregação dele não tem nome. Tem sim. Instituto Bessorá. É a primeira mentira que eu peguei. Instituto Bessorá é o nome, mano. Abriu um instituto vocês, né? Instituto, o nome Instituto, você pode arrecadar um monte de coisa, inclusive gordas doações, né? CVV, curso Vereda da Vida, onde foi dentro desse local, foi planejado tudo que está escrito aqui, muito bem planejado por sinal, porque teve orientação do Espírito Santo. Orientação não, ordem, né? Que o Espírito Santo dá ordem. Fica na rua Pedro Américo 2232. Estou dando o endereço, gente, que de repente vocês queiram ir lá ouvir a palavra, é uma boa. Desde que vocês não façam parte da organização, né? Vocês são escolhidos, vocês estão lá, vocês estão procurando o Senhor. Lembra o que o Senhor fala? Ouve o que eles falam, mas não seja como eles, né? Que eles estão tudo com seus terninhos, tudo bonitinho, cheirosinho, barbinha feita, falando bonito, falando português correto, tudo como manda o figurino, né? Também depois de ler 300 mil livros, né? Feito pelo homem, onde eles pegam a sabedoria deles, quem dá é Satanás, não é homem, não é Deus não é Jesus não. Jesus não comparece nesses locais não. Rua Pedro Américo 232, Catete, CEP 2211-200, Rio de Janeiro. Vou dar o telefone, para você que está me ouvindo e é discípulo dele, aproveita e liga para ele, o Nelson esteve aí, está pregando lá, mas eu estou baseado na lei de Deus e dos homens. Eu sei que é cheio de advogado aí que entende de lei pra caramba, mas eu também entendo um pouquinho. Não estudei não, mas eu tenho sabedoria. Eu entendo um pouquinho de lei. Não vamos poder fazer nada, vamos poder falar. Ele deve falar no culto aí, que ele sempre joga direto. Ele nunca é direto. Ele sempre joga no ar. Quando eu pedi para ele resolver uma pendência que eu estava com a minha família, com meu filho, com a mulher do meu filho, com uma das minhas netas que não fala comigo, eu nunca vi isso, cara. Nunca vi isso. O cara é o líder. Vem cá, minha filha, por que você não está falando com seu avô? Você existe porque Deus ligou o seu avô. Entendeu?